Olá, pessoal. Vamos retomar o nosso tema, incidente de resolução de demandas repetitivas. Nós estávamos falando da competência. Competência do tribunal. Tribunal de Justiça ou TRF? Não será da Justiça Militar, Justiça do Trabalho, nem do do STF ou do STJ. Tribunais de Justiça dos Estados e Distrito Federal e um dos 5 TRFs. É necessário que o órgão indicado para o julgamento detenha competência para editar súmula. Bem, a competência é do órgão a quem incumbe, em razão do regimento, uniformizar a jurisprudência. A súmula significa síntese do que foi decidido, é incumbência desse órgão, né? Então, a regra é esse órgão. Agora, caberá ao pleno ou ao órgão especial. Se não houver órgão especial, o pleno. Os tribunais menores não têm órgão especial. Órgão especial, aquele previsto na Constituição da República, 25. Nos tribunais de justiça, 25 desembargadores. Metade eleita e metade é por antiguidade. Só será do órgão especial ou do tribunal pleno quando a matéria envolver ou implicar controle difuso de constitucionalidade. Bacana. Sempre que possível, o órgão competente deverá ser integrado, em sua maioria, sempre que possível. Se possível, isso às vezes não é tão fácil assim. O órgão competente deverá ser integrado, em sua maioria, por desembargadores, que componham órgãos colegiados com competência para o julgamento da matéria discutida no incidente. Enfim, nem sempre é possível, mas se a matéria envolve direito privado, que sejam julgadores, desembargadores que integram câmaras de direito privado, mas sempre pensando no órgão incumbido da uniformização da jurisprudência. Isso é matéria regimental. A lei federal, a lei que está por vir, o novo CPC, dá as linhas gerais, as balizas. Legitimados para requerer a instauração do incidente. O relator ou órgão colegiado, por ofício ao presidente do tribunal. Então lá há um julgamento, há diversos recursos, se verifica no tribunal, com a possibilidade daquilo aumentar ainda mais. Então o relator daquele recurso, ou da ação ordinária, ou o próprio órgão no seu todo, refiro à Câmara, por ofício, encaminha o caso ao presidente do tribunal, que vai distribuir, que vai cair para um relator, mas aí num outro órgão. Vai cindir o julgamento, como ocorre no controle de constitucionalidade, no incidente de uniformização. Então, o relator, por ofício, o órgão colegiado, remete ao tribunal, o presidente distribui a um relator do órgão incumbido de decidir o incidente, define a tese e depois o caso volta para julgar o recurso propriamente dito ou a ação de competência originária. Quem pode requerer? Aí nem é requerer, né? O relator ou o órgão colegiado remete por ofício ao presidente do tribunal. Também as partes podem requerer, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a pessoa jurídica de direito público ou associação civil cuja finalidade institucional inclua a defesa do interesse ou direito objeto do incidente, por petição. Então faz-se uma petição, quem faz? Ministério Público. Em qualquer hipótese há interesse do Ministério Público, que há um interesse público evidenciado no próprio incidente, então ele pode. A Defensoria Pública, isso vai ser passível de discussão. Em qualquer hipótese admitirá a Defensoria Pública, do jeito que está aqui na lei, sim, mas possivelmente virá decisão judicial, virá a jurisprudência, limitando, falando, não, isso é quando houver aí interesse de necessitados. Embora eu não concorde com isso, acho que a Defensoria Pública tem competência ampliada para a ação civil pública em qualquer assunto. Mas isso já foi objeto e ainda é objeto até de ação direta de inconstitucionalidade. Mas a lei da ação civil pública dá uma competência ampla à Defensoria, que eu acho mais razoável. De qualquer forma, eu estou colocando a questão. A pessoa jurídica de direito público, mas que tem alguma pertinência, né? Nós não podemos entender, eu quero crer, que qualquer pessoa jurídica de direito público, um Estado, um município, uma autarquia, chega lá e suscita isso. Tem que demonstrar alguma pertinência, alguma legitimidade com a lide, né? Aqui, embora não se fala do jeito que está aqui, qualquer pessoa jurídica de direito público. Associação
é que tenha nos seus estatutos a finalidade da defesa daquele direito ou interesse discutido. É questão para nós ainda aprofundarmos. Nessa primeira leitura, nós podemos refletir sobre isso. Em qualquer hipótese, o Ministério Público pode errar? Sim, pode, porque tem interesse público na definição de uma tese jurídica sobre determinado assunto, em que possa gerar inúmeras ações. A Defensoria Pública, eu acho que também, da forma que está hoje redigida a Lei da Ação Civil Pública, pode. Pessoa jurídica, eu tenho dúvida, e a associação já limita aqui. Então, esses são os órgãos legitimados para requerer a instauração do incidente, né? Relator ou órgão colegiado do tribunal e essas pessoas, esses sujeitos processuais elencados aí no 988. Ministério Público. Ele poderá ser o autor do requerimento de instauração do incidente. Mas se não for ele, se quem requereu foi o relator, foi as partes, foi a Defensoria, o Ministério Público necessariamente atuará como custos leis, como fiscal da lei. Isso faz parte das funções institucionais do Ministério Público, velar pela ordem democrática, pelo regime jurídico e pelos direitos individuais indisponíveis. Essa discussão tem a ver com o ordenamento jurídico, né? Então é por isso que exige a atuação do Ministério Público. Afora o interesse público, em definir, há um interesse público muito evidenciado. Ele vai atuar como custos leis, obrigatoriamente intervindo no processo, será sempre intimado. Deverá assumir a titularidade do pedido nas hipóteses de desistência ou abandono do autor, caso em que não impede o exame do mérito do incidente. Bem, instaurou o incidente em razão de algum recurso em curso no tribunal. Um recurso ou uma causa originária. Mas a parte desistiu, ou da ação ou do recurso. Mas essa definição da tese jurídica extrapola em muito o interesse individual no julgamento do recurso, de forma que, embora se desista do recurso, se desista da ação, o incidente prosseguirá para definir aquela tese, uma vez preenchidos os pressupostos para a instauração desse incidente. É semelhante ao que ocorre nos recursos, por exemplo, recurso especial repetitivo, isso é da jurisprudência do STJ. Escolhe-se um caso piloto para se julgar, para que aquela definição daquela tese valha para todos os outros casos. Mas a parte desiste do recurso especial. Então, o comum seria, enfim, pôr fim ao recurso e faria a coisa julgada. Mas o entendimento hoje, sedimentado na jurisprudência, é de que o julgamento daquele recurso prossegue com a finalidade de definir a tese. Aqui ocorre a mesma coisa. E neste caso, se a parte desiste do recurso, ou alguém que requereu a instauração do incidente ou abandona, não pratica mais atos processuais, o Ministério Público assume a titularidade. É o que ocorre numa ação civil pública, é assim também. Tudo bem? Vamos lá. Procedimento. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do tribunal, sendo processado e julgado em segunda instância, TJ ou TRF. É assim mesmo. Qualquer recurso vai ao presidente do tribunal. É claro, esse vai ao presidente do tribunal, há todo um órgão, todo um aparato. Chegando lá, a petição está dirigida ao presidente, mas vai para a distribuição. Então, o próprio computador, os servidores sabem que órgão vai julgar aquele incidente. E ali, dentro daquele órgão, entre os componentes, divide-se a um deles, por sorteio, que será o relator. E o relator vai, então, processar, dirigir, vai direcionar o incidente até o final julgamento. Admitido o incidente, porque o incidente tem duas fases de julgamento. Requer, vai ao presidente do tribunal distribui ao relator, o relator examina o caso e submete ao órgão colegiado. 5, 10, 25 desembargadores, não sei, depende do regimento interno. E ali vota, e colhe os votos por maioria. Numa primeira fase, vamos saber se o incidente deva ser admitido. É um julgamento de admissibilidade, se preenche os pressupostos, se há possibilidade de insegurança jurídica, de repetição de demandas. Enfim, o fato é que esse incidente será ou não admitido.
Sendo admitido, como está aqui, procedimento, pedido de instauração será dirigido, etc, etc. Ele sendo admitido, ele suspenderá todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Admitido o incidente no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, suspendem-se os processos, são comunicados aos diretores dos foros, os diretores dos foros, por sua vez, comunicam aos juízes daquele foro que aqueles processos estão suspensos. E os juízes vão despachar em cada processo dizendo que está suspenso em razão da admissibilidade no tribunal do incidente de resolução. Essa suspensão, pelo menos nesse caso, ocorre só no âmbito do tribunal. No nosso exemplo, só no estado do Mato Grosso. Ou se referir a um TRF na respectiva região. Então foi no primeiro TRF, vai suspender todos os processos de Minas, Goiás, Brasília, Amazonas. Primeira região é imensa. Em breve nós teremos aqui um TRF em Minas Gerais e, enfim, e ficará com a região mais restrita. Mas isso não é objeto da nossa conversa. O relator, admitido o incidente, o relator despachará no sentido de suspender e determinará a comunicação. Ele poderá requisitar. Poderá aqui no sentido de faculdade, se for necessário ou não. Poderá requisitar informações a órgão em cujo juiz tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 dias. Então, ele vai requisitar informações a órgãos do judiciário, sobretudo ao primeiro grau, pode ser até no próprio tribunal se estiver tramitando algum recurso, porque suspende isso tudo, todos os processos pendentes. Em qualquer grau que esteja, se houver coisa julgada, parte para a execução, aí não tem jeito. A coisa julgada é intangível, a coisa julgada está executando, esse não suspende. Mas processo em curso, está em julgamento de recurso, está no primeiro grau, então suspende tudo e ele pode requerer informações para conhecer quais são as alegações, quais são os fundamentos, o que decidiu, por que não decidiu. Tudo caminha no sentido de o relator formar o seu convencimento para que ele redija o seu voto e submeta o voto dele ao órgão colegiado. Ele intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias. Viu que admitiu um incidente, etc., suspendeu os processos, tal, depois de admitido o incidente. Agora ele quer formar o seu convencimento e ele vai, então, intimar o Ministério Público para manifestar-se, para oferecer parecer. O Ministério Público não decide, o Ministério Público opina. E o julgador aceita ou não a opinião do Ministério Público, como aceita ou não a opinião das partes, mas terá que levar em conta, é verdade. Suspensão. Nós, de certa forma, já falamos, será comunicado aos juízes diretor dos fóruns, por ofício. Aqui está fórum, não tem problema não. Fórum é prédio, esse fórum aqui não tem acento, é do latim. Fórum significa prédio. Acho que deve comunicado aos juízes diretores dos foros, F-O-R-O-S. Foros significa, é como uma empresa, é algo em funcionamento, são as varas funcionando. O juiz não é diretor de prédio, é diretor do foro. Enfim, mas isso não importa, isso é um detalhe somente e não vamos ficar nessas minudências. No projeto está, não sei se está fórum? Fórum é. Ah, tá, é. A Aline está me falando ali que no projeto está fórum. Eu não tive a oportunidade de explicar à comissão. Essa mudança foi na Câmara dos Deputados. E falo para vocês, a língua no nosso país é uma lástima. Parece que há todo incentivo aqui para falar alemão, falar inglês, o diabo, está tudo inglesando, nada contra a língua estrangeira. Se puder estudar, não deixe de estudar, mas a língua pátria, isso é o maior veículo, né, de determinação de uma nação. É importantíssimo. E hoje a gente vê leis atrapalhadas, textos mal escritos. Às vezes eu pego e não estou trazendo a sardinha para minha lata, não é comum eu pegar uma decisão judicial de tribunais superiores e começar a fazer correção. Aí alguém me alerta, fala, não, você não pode corrigir isso não, se você está citando um julgado, deixa do jeito que está. E aí eu deixo. Então eu recomendo a vocês, sobretudo algum jovem que esteja me ouvindo, se informe de tudo, leia tudo que cair às suas mãos, mas estude a língua. E quando eu falo em língua, é claro que eu não estou referindo a um acentinho desse, nada disso não, sobretudo a estrutura do texto, a lógica aristotélica, tudo que é um fracasso.
país é um fracasso. E eu fico com receio, coração partido, daqui a um tempo edita uma lei, baixa um decreto, fala que agora nós vamos falar inglês aqui. E nós não podemos abdicar da nossa língua, do hino nacional. Vamos voltar para o nosso assunto? Será comunicado aos juízes, diretores dos foros, tal, por ofício. E eles comunicam aos juízes das respectivas varas, né? Durante a suspensão, admitido o incidente, suspende. Fica esperando o julgamento. Suspendem todos os processos, em todos haverá um despacho do juiz. Suspenso por força disso, decisão do tribunal, tal. O pedido de tutela de urgência. Tutela de urgência. Pode ser cautelar ou satisfativa. Enfim, se não for da urgência, se for de urgência, for da evidência, também dá. A urgência acaba sendo in re ipsa, também na evidência. Mas isso é por minha conta. O pedido de tutela de urgência, leia-se, tutela antecipada ou tutela cautelar. Deve ser dirigida ao juízo, ao órgão, ao juízo, onde tramita o processo suspenso. É lá o juiz do primeiro grau. Juiz é pessoa, juízo é órgão. Ao juízo, ao órgão lá do primeiro grau de jurisdição, é ele que vai decidir sobre o processo. Inclusive, quando se trata de tutela antecipada, há um dispositivo lá no novo CPC para que você requer a tutela antecipada, ou seja, cautelar ou satisfativa, se estiver em grau de recurso no tribunal. Mas tem as exceções, ressalvadas as exceções legais, isso aqui é uma exceção. Embora o processo esteja, o julgamento dele cometido em parte ao tribunal, é o caso de competência funcional, por graus de jurisdição, sim, de julgamento, mas a tutela antecipada é decidida no primeiro grau de jurisdição. Se o caso estiver afeto ao primeiro grau de jurisdição, que pode ser que seja causa de competência originária do tribunal, e aí será competência do relator, você tem que requerer lá. Bom, muito bem, o interessado pode requerer o prosseguimento do seu processo, demonstrando a distinção do seu caso. Ou, se for a hipótese, a suspensão de seu processo, demonstrando que a questão jurídica a ser decidida está abrangida pelo incidente a ser julgado. Pessoal, há um processo, suponhamos, lá no primeiro grau de jurisdição, que a maior parte será assim, e foi suspenso por decisão do tribunal, o juiz despachou que é suspenso. Você que é advogado, faça um requerimento e diga o seguinte: este caso não se enquadra nessa tese jurídica que se está a discutir. Aqui não se aplica o artigo 1º da lei 7.000, qualquer, enfim. Aqui é outra hipótese, e demonstra isso. Então eu quero que prossiga o meu processo e que não fica submetido a esse incidente do tribunal. Pode ser o contrário. Está lá, você advogado, tem um cliente que está com a demanda para ser julgado, uma questão de telefonia, plano de saúde, seja lá o que for. E você até já conhece a posição daquele juiz, a posição contrária ao seu interesse. Você não tem interesse que prossiga, por qualquer razão. Então se requer a suspensão e demonstra que o caso do seu cliente se enquadra naquela hipótese que está sub júdice no tribunal e vai suspender. É isso que está dizendo esse dispositivo. Nós estamos fazendo aqui uma leitura sistemática da lei, né? Ler a lei só, você pode pegar, eu recomendo que leia, mas é mais difícil. Nós fazemos esse papel, é o papel da doutrina. Suspensão. A decisão que negar o prosseguimento do processo pode ser atacada por agravo do instrumento. Nós sabemos que o agravo do instrumento, ele só é admitido nas hipóteses previstas em lei agora. Só cabe quando houver previsão na lei. Este caso, se nega o prosseguimento do processo, pode ser atacada por agravo do instrumento. 999, parágrafo 4º. E aí vem a indagação. Se nega prosseguimento ao processo, pode ser atacado por agravo do instrumento. E se nega a suspensão? Não? Isso é pergunta, eu estou perguntando para você. Me mande e-mail, por favor, está naquela tela inicial. E me ajudem. Eu peço ajuda a vocês, aos universitários. Cadê? Deixa eu olhar aqui. Ó, 990, parágrafo 4º. O interessado pode requerer o prosseguimento do seu processo, demonstrando a distinção dos seus casos. Ou, se for a hipótese, a suspensão de seu processo. Em qualquer dos casos, a requerimento deve ser dirigido ao juiz. A decisão que negar o requerimento é impugnável. Negar o requerimento. A decisão que negar não é o prosseguimento, pessoal. Você viu que a minha intuição manifestou aqui, é o requerimento, tanto de prosseguimento quanto de suspensão. Cabe agravo de instrumento. Estamos conversando?
Aline, anota aí, para a gente não levar a turma aí. Qualquer das partes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a pessoa jurídica de direito público, a associação civil, podem requerer a suspensão dos processos. Isso de um modo geral, e eu quero crer que deva ser feito até de ofício, pelo próprio relator. Aí, ó, admitido o incidente, o relator suspenderá. Isso é ordem. Aqui é uma hipótese, qualquer das partes, defensoria, tal, poderá requerer. Sei lá, não houve a determinação de suspensão por parte do relator, ou suspendeu não naquela extensão que se deva, quais os casos, as hipóteses. Então aqui é uma atuação complementar, né? É uma atuação concorrente, mas a suspensão, pelo que eu percebi, é de ofício. Para elucidação da questão, o relator pode. O relator quer formar seu convencimento. É uma decisão que extrapola muito a esfera individual, viu, pessoal? Porque na demanda entre Joaquim e Manuel, entre Caio e Tício, você pega a alegação das partes. A coisa julgada só vai ter essa extensão. Aqui é uma situação muito diferente. O que se definir, a coisa julgada recaindo sobre a tese jurídica, ela vai aplicar a todos os casos, no âmbito daquele estado ou da região. E poderá vir a ser aplicada no país. Então ela tem um verdadeiro status de lei. E um relator, o órgão colegiado do tribunal, não tem legitimidade para editar leis. Quem tem legitimidade para editar lei é o Poder Legislativo. E lá é uma grande ressonância da população. Então, para obter essa legitimidade, para tentar alcançar, o que o relator pode fazer? É o relator, e evidentemente isso tudo vai ao órgão colegiado. Ele vai ouvir as partes, mas não só as partes naquele processo, e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, no prazo comum de 15 dias, em seguida, no mesmo prazo, o Ministério Público. Veja esse dispositivo, que é muito importante. Ele vai ouvir quem? As partes. As partes daquele processo em razão do qual se suscitou o incidente. Mas e os outros interessados? Porque lá no primeiro grau de jurisdição há inúmeras pessoas com casos semelhantes. Essas pessoas também poderão intervir, porque elas têm interesse. Se decidir a tese num sentido, ela pode ganhar ou perder a sua demanda. Então, os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidade com interesse na controvérsia. Pessoas, órgãos e entidades. Leiam-se, amicus curiae. Esse é o caso típico de amicus curiae. É alguém que não tem interesse ou que não será alcançado pela coisa julgada. Ele tem interesse na causa, porque ele é um grande especialista, porque ele dirige uma determinada entidade com aquele que cuida daquele assunto. Então é a figura do amicus curiae. O relator poderá determinar ou intimar um grande especialista no tema que sobre ele se manifeste, tudo no prazo de 15 dias. E em seguida, depois de ouvir todas essas pessoas, ou seja, as partes do processo, os interessados, porque tem processos em curso, ouvir um amicus curiae, não é obrigatória a interveniência, dá-se vista ao Ministério Público para que ele emita o seu parecer. E isso tudo, esse arcabouço, né, esse conjunto de informações, incluindo o parecer do Ministério Público, vai contribuir para a formação do convencimento do relator, que levará o seu voto ao órgão colegiado. Designar data para em audiência pública, ele poderá designar data para em audiência pública ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. Além de convocar, de intimar um amicus curiae, tem conhecimento, poderá realizar audiência pública. Cada vez mais a gente vê isso, sobretudo em recurso extraordinário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o relator do recurso, então designa audiência pública. Isso é a forma de legitimar a decisão no processo. Esse fenômeno de realizar audiência pública é relativamente novo no plano das decisões judiciais, porque as decisões judiciais interessavam só às partes litigantes. Agora, porque nós aproximamos do sistema saxônico, e as decisões judiciais têm um status de verdadeira lei, elas foram generalizadas, então há necessidade da
da legitimação. E tem-se buscado a legitimação por meio da audição do público, isso tudo. Porque não vou dizer que os ministros do Supremo Tribunal Federal, nomeados exclusivamente pelo presidente da República, e eles têm legitimidade popular, não têm. Não são votados, bem ou mal, o legislativo recebe o voto. E as pessoas podem, só não fazem porque não querem controlar o exercício do mandato. Dessa forma. Mas aqui está isso, ele designa uma data para audiência pública, poderá, se quiser, e nós podemos ir lá se manifestar. Eu chego lá, você também, falo, ó, eu gostaria de manifestar sobre essa questão. Eu tenho um caso semelhante, é isso, eu tenho expertise nesse assunto. Tudo bem? Vamos para frente. Julgamento do incidente. Relator elabora voto e vai para o órgão colegiado, né? A exposição do objeto do incidente, ele delimita, faz uma leitura do relatório e sucessivamente serão ouvidos. Vai manifestar em sustentação oral o autor e o réu do processo originário. Autor e o réu do processo originário, aquele processo no qual gerou aquele incidente. O Ministério Público, como parte ou como custas legis, no prazo prorrogável de 30 minutos. É prorrogável, vai fixar, dependendo do interesse da matéria. Os demais interessados poderão manifestar-se, quando inscritos com antecedência de 2 dias, pelo prazo de 30 minutos dividido entre todos, prorrogável a critério do órgão julgador. Os interessados, quantos interessados há? 1, 2, 1000 pessoas vão ao tribunal. E aí o relator vai definir essa questão do prazo. O relator e, no caso aqui, até o presidente do órgão. Admitido o incidente, o processo segue a fase em que será julgada a questão de direito. Segue a fase. Vai passar para o julgamento. Então tem um período de admissão, tudo aquilo que nós falamos até agora, o incidente já havia sido admitido, né? Depois da admissão é que suspende, tem todo aquele procedimento. Mas retomamos o tema, se ele foi admitido, nós temos todas aquelas providências e vai para a segunda fase, que é o julgamento do mérito, da tese jurídica em si. Mérito que eu estou falando é a tese jurídica, pode ser uma matéria processual, né? Mérito no sentido do mérito do incidente. Se o incidente for rejeitado, o processo retorna à primeira instância para normal segmento. Se for rejeitado o incidente, não haverá aquelas providências, ou seja, ouvir as partes, ouvir o Ministério Público, eu creio que seja assim. Suspende-se o prazo prescricional das pretensões que repetem a questão de direito. Suspende-se o prazo prescricional. Pessoal, aqui exige uma leitura desse dispositivo. Prazo prescricional vai ficar suspenso, que repetem a questão de direito. Eu quero crer, e é para você me ajudar, que para suspender a prescrição da pretensão, há que se ajuizar a demanda. Ajuiza, porque veja bem, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil, vai suspender com a citação válida. Também o Código Civil é nesse sentido. Então, se eu não ajuizei a demanda, embora a tese jurídica seja a mesma, não posso falar em interrupção ou em suspensão da prescrição. Há que se ajuizar. Ajuizou, feita a citação ou não, vai ficar suspensa, não vai ocorrer aquela prescrição intercorrente. Agora pense num caso e a pessoa ter uma demanda, ele fala, bem, isso está sendo decidido lá no tribunal, não vou entrar na justiça agora. Eu creio que não suspende nem interrompe a prescrição. Há que se, pelo menos, há que se ajuizar a demanda. E aí não ocorrerá a prescrição, porque o prazo ficará suspenso. O que sobrar, o que sobejar, conta depois. É prescrição, a meu ver, para a prescrição intercorrente. É uma questão que merece um estudo mais aprofundado. Estou passando aqui para vocês a minha primeira visão e vamos emitir um juízo mais definitivo sobre isso. A inadmissão do incidente de resolução de demanda repetitiva por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez presente o pressuposto, enfim, foi inadmitido o incidente, foi inadmitido. Por falta de um pressuposto. Quando o pressuposto estiver presente, pode instaurar de novo. É incabível o incidente de resolução de demanda repetitiva quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência,
já tiver afetado o recurso para definição de tese sobre questão de direito. Bem, suponhamos que o STJ já afetou aquele caso num julgamento de recurso repetitivo. O STJ vai definir a questão. Então, não cabe o incidente. Para quê? Se o STJ já está discutindo, para que nós vamos fazer isso novamente? Não tem sentido. Espera o tribunal decidir, Tribunal Superior. E o que o Tribunal Superior decidir vai vincular a todos, evidentemente. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal. Feita a leitura do 995, vamos parar um pouquinho e retomaremos em seguida para concluirmos esse tema. Até daqui a pouco.